acho que o grande desafio é esse, é como é que você consegue estar posicionado, ter bons contratos, estar amarrado e ter opções para quando as coisas ficam difíceis num lado, você conseguir seguir pelo outro lado e continuar garantindo o abastecimento do país, né? Acho que Sim. é, é, poucos setores, se é que há algum outro setor, é tão dinâmico quanto o nosso. Muito bem, sejam bem-vindos a mais um Executive Talk. Estou aqui hoje com o querido Daniel Souza. Daniel, que disponibilizou desse tempo para conversar um pouco sobre sua jornada, atuando na infraestrutura logística da FS. Primeiramente, Daniel, obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, separar aqui esses minutos para conversar com a gente. E já quero também trazer algo aqui que é muito importante e relevante. Parabéns por ser um dos top 50 executivos de destaque em supply chain. Parabéns pela jornada, pelos projetos, por tudo que você já vem contribuindo nessa cadeira, juntamente à FS. Tenho certeza que você tem muito a compartilhar conosco hoje. E você construiu, Daniel, ao longo desses mais ou menos 20 anos de carreira na logística de energia e combustíveis. Começou na Esso, operando ali terminais de distribuição, passou praticamente uma década na Raízen, onde implantou torre de controle logística, liderou operações portuárias também de açúcar e etanol, seguiu para Ipiranga no planejamento de logística e infraestrutura, e hoje é gerente executivo de infraestrutura e logística da FS, uma das maiores produtoras de etanol de milho do país. Bom, tudo isso mais um pouco. Seja muito bem-vindo, Daniel, ao Executivo Talk. Então, fala um pouquinho mais e já começa compartilhando um pouquinho de como está o seu momento hoje na sua atuação. Obrigado, Ricardo. Bom, é isso. Estou há mais de 2 décadas nesse mercado, né? Principalmente combustíveis, um período ali de 5 anos no açúcar, mas a maior parte dele foi em combustíveis mesmo, tanto na execução logística, né? Mais no começo da carreira, e depois disso, né? Do meio para frente em planejamento e projetos mais estruturantes, mais longo prazo. Que legal, muito bom. E já para embarcar um pouquinho, conhecer um pouco mais dos seus projetos, você vem liderando a transformação logística da FS, com expansão ferroviária, com material rodante dedicado ao etanol e uma operação também hidroviária no Arco Norte, usando a Bacia Amazônica como rota de escoamento. Bom, dito isso, o que você enxerga de mais inovador ou pioneiro no que você conduziu? Bom, Ricardo, um ponto super importante para a gente entender as dificuldades aqui do setor é saber que nós, quando a gente muda o etanol da cana, que estava centrado ali no estado de São Paulo, principalmente, em Goiás, Sim. Paraná, e vai para o etanol de milho, a gente desloca a produção para um eixo que está fora do consumo. O grande centro consumidor de etanol é o Centro-Oeste, desculpa, o Uhum. Centro-Sul, e a produção migrou para o Centro-Oeste. Então, o grande desafio aí está em conseguir ter uma logística eficiente para levar essa produção lá do Mato Grosso, do meio do Mato Grosso, para os postos de São Paulo, Rio de Janeiro, que são os mercados clássicos tradicionais de consumo de etanol, e novos mercados, né? A gente tá falando de um setor que cresce produção muito rápido, né? As usinas de cana estão todas aí e um volume incremental de usinas de milho muito importante acontecendo no mercado, e o consumo precisa acompanhar, né? Então, novos mercados são importantes, então a expansão para Nordeste, Norte se torna extremamente relevante, né? Então, o grande desafio é esse: como é que a gente, lá no Mato Grosso, lá no meio do país, consegue atender de forma muito eficiente os locais onde tem consumo, com pontualidade, com qualidade de produto na ponta e com um custo competitivo, né? Esses dois projetos que a gente está falando aqui estão muito ligados a isso.
A produção de etanol de milho no Mato Grosso, ela logo, logo se torna a maior do país, né? Ela deve superar a de cana, e a gente precisa levar esse produto, um volume muito grande, para São Paulo, principalmente. Sim. Isso nos últimos anos foi feito principalmente através de rodovias, né, através de caminhões. Só que os volumes se tornam tão grandes que isso se torna extremamente ineficiente. A gente deixa de ter fluxos casados, a gente deixa de ter subida de derivados para fazer um casamento, uma logística eficiente rodoviária, então a gente precisa partir para modais de escala, né. Nós aqui na FS usamos todos, né, a gente faz operações ferroviárias, a gente faz operações dutoviárias, a gente usa rios, a gente usa o mar também através de cabotagem, sem contar mercado externo, né? Então, fora avião, todos os outros meios de transporte a gente utiliza aqui para fazer o escoamento de etanol. Quando a gente Perfeito. cresce numa velocidade como essa, batemos num problema muito, muito, muito nosso, né? Muito do nosso país, que é a falta de infraestrutura. Como é que eu levo tanto produto para esses locais? Então, a gente precisa desenvolver Uhum. soluções para isso, né? No caso Perfeito. do, no caso do Centro-Sul, a solução foi ferrovia, né? A gente fez a aquisição de uma quantidade bastante significativa de locomotivas, de vagões, e colocou esses equipamentos na mão do fornecedor logístico ferroviário, a Rumo, no caso, para fazer a operação para a gente, né? Então, o equipamento é nosso, o volume é nosso, mas ele opera ali em pool pela Rumo para levar esse produto de Rondonópolis lá para Paulínia, né? E com isso, a gente consegue linearizar os nossos custos logísticos, né? Além de ser mais competitivo operar na ferrovia, eu ganho uma previsibilidade que, quando eu estou exposto à rodoviária, eu nem sempre tenho, né? A gente está vivendo um momento agora, né? Diesel dispara, o preço da logística rodoviária é muito atrelado ao custo do diesel, então você cria uma oscilação de preço de frete no mercado, que muitas vezes é a diferença de conseguir ter ou não ter lucro, ter ou não ter viabilidade numa operação. Quando a gente vai para o modal de escala, a gente estabiliza isso. Ainda sujeito, sim, a Sim. condições de mercado, mas muito menos exposto do que o rodoviário. Então, acho que esse é o Legal. grande projeto nosso, é esse. Hoje, a gente faz metade da nossa produção já é escoado via ferrovia para o estado de São Paulo. Muito bom, Daniel. Inclusive, eu imagino que não deva ser uma decisão simples. Existem complexidades diversas no meio. Basicamente, qual tem sido o maior desafio nessa decisão? Porque eu imagino que deva ter algumas linhas de acordos, as linhas estão prontas, tem que fazer alguma adaptação. Como é que funciona isso mais na prática? Porque você deu exemplo aí, por exemplo, Rondonópolis a Paulínia. Você está falando de uma rota significativa, né? Como é que fica esse lado de participação? Entra a parte pública, não? Como é que funciona isso? Governamental, né? Hoje, a Malha Norte, que é essa malha que a gente usa da Rumo, ela está dada, né? Ela existe, Uhum. está construída, ela está operando, tanto para Certo. grãos, quanto para, principalmente grãos, tá? O maior volume é em grãos, mas também um volume cada vez mais importante de produto industrializado, e o etanol entra nessa categoria. Então, nessa operação, não tenho a intervenção do Estado, não preciso, né? A gente não precisa trabalhar com o Estado, porque ela já está construída, já está concedida para Rumo num contrato de muito longo prazo, né? As Perfeito. expansões, por outro lado, mudam de figura. A própria Rumo tem um projeto e está fazendo ampliação dessa malha norte, levando essa linha até Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. Ainda existe uma dúvida em qual dos locais ela vai ficar, provavelmente Nova Mutum. E aí sim, aí entra um trabalho junto aos governos, principalmente por parte do operador, tá? A Rumo é o grande encarregado de conduzir junto a governo, junto à infra, enfim, a todas as instâncias, as aprovações para conseguir fazer a expansão. Mas, naturalmente, ela só consegue fazer isso sendo lastreado por algum tipo de demanda, né? Que é um Sim.
é o que a gente participa aqui, né? A gente esse é um ponto super legal, né, quando a gente pensa em não estou falando só da FS aqui, quando a gente pensa em país. A gente, Sim. quando fala de etanol de milho, nós estamos falando de deixar de exportar uma commodity simples, que é grão, tá, para agregar valor nessa commodity dentro do próprio estado do Mato Grosso e exportar e tirar dali um produto industrializado, né, que vai para atender mercado doméstico, mas também vai, eventualmente para outros países, né. Então, o avanço da ferrovia significa melhorar as condições para o país se reindustrializar, do país começar a agregar valor ao que produz, né, e trazer mais riqueza para o centro-oeste, para o estado do Mato Grosso, mas também de forma mais ampla para o país todo, para o Brasil. Excelente, muito bom. Até interessante, porque eventualmente algumas pessoas, lógico, quem é da área vai ter muito mais clareza, mas de forma um pouco mais aberta, às vezes as pessoas têm a impressão de que infraestrutura é problema do governo e que a empresa cabe esperar ou até mesmo reclamar, né, ou justificar uma inviabilidade. Na sua visão, quando faz sentido a companhia construir a própria solução? Acho que um pouco a gente já está esbarrando aqui, mas o que separa ou o que pode separar investimento estruturante de uma aposta, às vezes, arriscada demais, talvez até no fator demanda, ou essa demanda ter um prazo determinado. Como é que entra nessa cadeia de decisões, né, esse lado de vamos investir na solução e não esperar, de repente, uma iniciativa do governo do Estado? Ricardo, eu acho que a grande questão aqui é o tempo, tá? Nós estamos falando de investimentos sempre muito vultuosos. A questão é qual é o tempo em que esse investimento se paga. Para qualquer investidor, não estou falando aqui em nome da empresa para a qual eu trabalho hoje, mas sim para qualquer empresa. O investimento, ele sempre está atrelado a um retorno, né? Quando é que eu vou ter o retorno? Qual é o tempo que eu preciso para obter esse retorno, né? E aí, para mim, é quando entra a função do Estado, né? O Estado, ele não visa o lucro, ele visa o desenvolvimento e o bem-estar da população, né? E o bem-estar da população, muitas vezes, está atrelado ao desenvolvimento daquelas regiões. Então, na minha cabeça, investimentos de mais longo prazo, que demandam um capital cujo retorno vai ser alongado, eles são investimentos tipicamente estatais, né? Então, isso conversa com investimentos hidroviários, sinalização, isso conversa com investimentos de ferrovias longas cruzando o país, eventualmente pode até esbarrar em alguma coisa relacionada a duto viário, rodovias, né? Acho que uma parte disso, ela é do Estado, né. E existem os investimentos que são os investimentos que a empresa ela faz porque isso faz sentido para ela, isso faz sentido para a existência dela, né. São investimentos em que ou o montante é um pouco mais baixos mesmo, acho que a palavra é essa, ou o retorno dele se dá, né, ele se justifica por si só, porque ele vai gerar ou uma redução, ou um diferencial competitivo, algum tipo de vantagem que faz com que o investimento venha, né. A grande dificuldade no Certo. país hoje, Ricardo, não é nem, eu diria que não é nem a questão de se a empresa deve ou não deve entrar. O grande problema que a gente vive hoje é que o custo do dinheiro no país é muito alto, né. É muito caro você pegar dinheiro para fazer algum investimento. Tem que ser negócios realmente muito óbvios do ponto de vista financeiro para justificar uma taxa tão alta como a gente enfrenta hoje, Sim, que sim, essa é a grande dificuldade. perfeito. Há um ponto dentro da sua área de especialidade, né? O etanol brasileiro ele vive um momento no qual entendemos expansão. Sim. Com o milho mudando esse mapa de produção para o centro-oeste, na sua visão, o que essa nova geografia vai exigir da logística para a próxima década? No sentido, você já esboçou alguma coisa de
próprio Estado tem algumas iniciativas, mas até onde essa expansão do etanol realmente vai exigir esse olhar estratégico do líder para pensar nisso, no sentido de realmente dar vazão para tudo isso. Né? Existem iniciativas para o etanol, mas na sua visão, como é que isso se encaixa nessa mudança geográfica? Ricardo, a expansão do etanol no Brasil, eu acho que ela é bastante evidente, ela é bastante óbvia. Ela está acontecendo a passos Sim, bastante largos, né? E a demanda por esse produto, ela existe, mas a gente ainda não tem uma certeza de qual vai ser, onde vai ser essa demanda, tá? A gente pode pensar no etanol como carburante, e aí a gente tem o Brasil como um país que ainda tem um consumo de gasolina bastante significativo, ainda que 30% da gasolina seja etanol. Mas a gente tem muitos estados, aliás, regiões inteiras do país em que o consumo de etanol hidratado, por exemplo, é praticamente zero, né? Então, todos esses locais aqui existe uma demanda que pode virar para o etanol. E aí o crescimento desse mercado vai consumir essa oferta toda que tá sendo ampliada. Mas, paralelo a isso, a gente tem iniciativas no mundo todo que são ligadas ao etanol. A gente tem, por exemplo, o SAF, combustível de aviação. Uma planta de SAF, ela consome a produção de um grande player produtor de etanol, metade da produção, a produção toda de um grande player, uma única planta de SAF, que pode ser no Brasil, que pode ser fora do país, né? A demanda de etanol para SAF é um negócio absurdo. Quando a gente vai, então, para combustível marítimo, que também existem muitos projetos em andamento, motores em teste, para substituir total ou parcial o bunker por etanol, é um outro sim. volume absurdo a ser consumido e que hoje é zero, né? Hoje o consumo é zero e vai para uma escala global, tá? Então, a gente está falando de uma expansão muito grande de etanol, mas com um futuro apontando para uma demanda maior ainda, tá? Então, o que eu quero dizer é que eu vejo o etanol como uma das grandes soluções energéticas pro Brasil e para o mundo, né? O nosso desafio aqui como infra é enxergar todos esses. Eu falei, dei 3 exemplos aqui, né? Novos mercados no Brasil, Sim. SAF e combustível para navegação, para navio. É enxergar tudo isso e como é que a gente antecipa movimentos para quando esse negócio de fato acontecer, quando esse mercado virar e ele virar, a gente estar pronto para conseguir atender, né? Então, muitas vezes eu vou ter que adiantar investimentos ou adiantar projetos, ou no mínimo ter projetos execuíveis prontos para ser implantados muito rápido, né? E aí Sim. é super importante eu saber fazer uma exportação, então eu tenho que estar posicionado em portos. É super importante eu saber operar em modais de escala e ter a capacidade de ampliar esses volumes muito rapidamente. Eu tenho que saber fazer operações de cabotagem, eu tenho que saber operar no fluvial lá para o Arco Norte, né? Eu preciso estar pronto e conhecendo esses mercados, e conhecendo quais são os gargalos, e antecipando como é que eu diminuo, mato, ou pelo menos eu controlo todos esses gargalos, para conseguir atender o mercado quando esse mercado vier, tá? E ele virá. É espetacular, é muito bom. Que vai ser muito bom para o Brasil isso, né? Isso eu acho que Sem vira uma dúvida. chave economicamente para o Brasil incrível. Muito bom. Para fechar, eu queria aqui trazer um pouco agora do seu olhar carreira, vamos dizer assim. Você atravessou multinacional de petróleo, gigante do açúcar e álcool, distribuidora e agora a fronteira do etanol de milho. Na sua visão, o que a energia brasileira ensina sobre logística que talvez nenhum outro setor ensinaria? É uma pergunta que tem uma complexidade bastante grande, porque eu conheço muito pouco outros setores para poder falar o que que a gente tem aqui que os demais não têm, tá? Mas eu vou me arriscar, tá? O setor de combustíveis, ele é extremamente regulado
e cheio de irregularidades. Eu acho que é, é um Interessante. contrafeito, mas ele é isso. Ele é um. A gente vê aí várias operações acontecendo ligadas ao setor de distribuição, produção de etanol, distribuição de combustível, várias operações, inclusive da Polícia Federal, mostrando que existe uma toda uma ilegalidade, toda uma desregulação que acontece no mercado, que é muito regulado, que tem uma ANP muito forte, que é muito visível para o Estado, né? O preço do diesel sobe, a gente corre risco de parar o país com uma manifestação, com uma grande greve de motoristas, por exemplo, né? Verdade. Então, ele é um mercado muito exposto, né? Muito exposto, muito sujeito à intervenção, né? Então, acho que o grande desafio é esse, é como é que você consegue estar posicionado, ter bons contratos, estar amarrado e ter opções para quando as coisas ficam difíceis num lado, você conseguir seguir pelo outro lado e continuar garantindo o abastecimento do país, né? Acho que Sim. é, é, poucos setores, se é que há algum outro setor, é tão dinâmico quanto o nosso, tá? Então, o que eu posso dizer é muito menos do que eu faço hoje, mas quando eu estava na execução, é que é um zoológico inteiro por dia para matar todo dia que acorda para fazer logística de combustível, tem uma girafa, um leão, um camelo, tem um monte de coisa pelo caminho aqui que a gente tem que ir tirando para garantir que o país continue rodando. Que legal, muito jóia. Realmente, se a gente está preocupado em lidar com um leão por dia, é, lidar com um zoo inteiro não deve ser fácil. Eu imagino o nível de complexidade, justamente por tudo que envolve. E realmente, assim, a impressão é essa, né? Por mais que tenham pontos a melhorar, a impressão é que essa grande complexidade o Brasil ainda consegue lidar bem com isso e trazer o respaldo devido para isso, né? Excelente, acho que é uma boa observação. Daniel, papo super legal. A, a ideia é trazer um pouco mais do seu repertório, daquilo que você atua no seu dia a dia, principalmente você sendo um dos top 50 executivos de destaque, no qual a Cedro teve a alegria de conhecer a sua jornada, reconhecer a sua atuação. Então, parabéns por tudo isso, por toda a sua construção de jornada e carreira, pelo que está fazendo hoje à frente da FS. Com certeza, toda essa complexidade, e tem alguém como você aí muito competente para conduzir tudo isso. E eu espero que possamos nos ver no nosso encontro em setembro. Vamos estar lá no Supply Chain Executive Summit e vai ser legal te ver pessoalmente, conversar um pouco mais. Para quem também está nos acompanhando, fica o convite. Vai ficar aqui a descrição aqui embaixo para você que quer estar conosco, que é também de supply chain, atua dentro da área de logística, vai ser com certeza muito bom te receber lá. E juntos, reconhecemos no palco, né, profissionais como o Daniel, que vão estar lá sendo homenageado e reconhecido também. Daniel, obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e por contribuir com a gente aqui nesse canal. Obrigado você, Ricardo. Obrigado pela oportunidade. Forte abraço.